Antes tivesse sido desse jeito. Bem-vindos ao canal Danger Zone. Finalmente uma espera de antes da pandemia acabou. O filme do Beisola da Grande Família. Todo mundo já está careca de saber, todos nós já estamos careca de saber o que é a história. Então eu vou me ater a fazer comparações entre o original e esse. Para você ver se vale a pena ou não assistir isso no cinema. Rachel Zegler, o Beisola da Grande Família. Uma Branca de Neve que não consegue passar que é bonita, muito menos passar que ela é afável. Inclusive tem horas que você vê que a personalidade do personagem e toda a condução lembra muito mais a Bela, da Bela e a Fera, de querer ser uma pessoa diferente de todo o povoado, do que da própria Branca de Neve, uma pessoa linda, afável, a que todo o reino gosta da sua inocência. Canta, mas não encanta. Você tem a nítida percepção que o filme é uma colcha de retalhos entre o que era para ser entregue em 2019, não vou me lembrar agora quando esse filme tinha que ter saído, versus o que tem que fazer hoje, refilmagens e tudo mais, para ficar bem na fita. Desde o rei que cria uma filha empoderada, até um grupo de mercenários que tem que parar o filme para explicar que eles eram pessoas boas e se tornaram mercenários por conta da opressão da rainha. Sério que você precisava fazer isso? Sério que tinha que explicar essa militância num reino encantado? Sabe o que me incomodou profundamente? A história principal não está nem em segundo plano, ela está em terceiro plano. Em primeiro plano é essa coisa de tentar convencer que a princesa Branca de Neve tem que estar empoderada desde que foi criada e tudo mais. Então, assim, e aí contrasta até mesmo com a chegada da madrasta. Como é que você aceita se rebaixar e ser uma faxineira, sendo que você não foi criada para isso? Isso já me incomoda demais. O segundo plano é um reino apático, um reino que precisa depender de uma princesa que não convence. E aí fica aquela coisa de... ficou em terceiro plano, a história principal ficou em terceiro plano. Porque se o reino era apático, se o reino precisava dessa menina, por que ela não foi forte no momento que tinha que ser forte? E fica aquela coisa, eu preciso ser a Branca de Neve coitadinha, mas a ideia que eu passo é que eu sou empoderada. Meu pai me criou para não aceitar esse tipo de coisa. E aí não convence. Não convence ela como uma princesa empoderada e não convence um reino que precisa de uma mulher que não convence. Que simplesmente mostra exatamente o contrário do que o reino está precisando. Para depois, em terceiro plano, vir a história principal. Os anões, então, são um pesadelo. Um CGI mal feito, o que contribui para eles não terem carisma nenhum. E você vê que as falas são nas coxas, porque a verdade é que nem era para eles estarem lá dentro. E é sobre esse eles não teriam que aparecer que eu quero falar agora. Depois da pataquada do Peter Dinklage, que para mim perdeu o Prêmio Nobel da Oportunidade Histórica de ficar calado, que acabou acarretando em Branca de Neve e os Sete Anões ser Branca de Neve e os Sete Desempregados, resolveram também da pataquada, de toda a história do roteiro, que seria Branca de Neve e os Sete Seres Encantados. Na época saiu a foto de que teria não só um anão, de que teria uma mulher, toda aquela coisa. Pois bem, quando resolvem voltar com as ideias dos anões, esse grupo foi eliminado? Não. Eles viraram o companheiro do príncipe. Príncipe esse que agora é uma espécie de Robin Hood, mais patético impossível. O príncipe. Alguns colegas meus de trabalho vieram me convencer que que legal, porque no desenho animado era uma pessoa que jamais se conheciam, deram um beijo e casaram. Ok, aquilo era uma fábula já pré-estabelecida.
O Príncipe, é uma mistura de bufão com revolucionário que você vê que tá ali para tentar ter uma desculpa de que não vamos tirar o Príncipe de novo. Aí eu fico na dúvida se ele fazia parte do roteiro antigo ou se ele foi inserido agora para ter alguma empatia com a obra original. Mas é uma mistura de um bufão com um revolucionário que não convence. E o roteiro é esse carisma de uma alcachofra, uma coxa de retalhos, de desastres em cima de desastres. Outra coisa que me incomodou demais é a encheção de linguiça para ter que justificar do ponto em que a história acaba, da história original acaba, até criar uma nova desculpa. Você vê que aquilo não convence. Outra vez, mais uma vez, aquilo não passa a verdade. Aquilo te incomoda, que você olha assim, você vai ficando incomodado com isso não existe, isso não aconteceu, e a forma com que foi apresentada ainda é, sabe, uma piada com a inteligência da gente. E essa é a definição do filme, uma coxa de retalhos irresponsável. Uma hora é Bela e a Fera, uma hora é Bambi, uma hora é um Joana d'Arc, mas o conto infantil, que era exatamente aquilo que deveria se preocupar, é o menor dos detalhes. Vou repetir de novo, que foi o que me irritou, ficou em terceiro plano. Desde o outro canal, eu venho falando uma coisa, da incompetência da lacração em criar histórias originais. E aí o que eles fazem? Assassinam as que já existem. Não tem capacidade de fazer um filme original? Não faça! Porque gera esse tipo de desastre, sabe? Em meio a tudo isso, em meio ao destaque que eu dei para Gal Gadot, infelizmente esse filme, infelizmente ou felizmente também, esse filme vai levar um meio justamente pela presença dessa bela atriz israelense. Sim, galera, meio, porque no mais é um assassinato da obra original. Essa carniça estreia dia 20 de março. Vá lá, porque eu acho que só sobrou para esse filme fazer a comparação de tudo aquilo que a gente ficou esperando nesses últimos anos. Só isso que sobrou, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui. Se você gostou do vídeo, curta, assine o canal, clique na sinetinha para receber as notificações e não perca o programa Danger Zone toda quinta-feira às 8 da noite lá na Webzone Rádio. Sabe o que eu prefiro? Chewin, chewin, fun fly. Chewin, chewin, fun fly.